E salve! Eu tô fazendo esse vídeo exatamente pra maioria dos homens que querem saber qual que é o tipo de linguagem corporal, o tipo de comunicação que a mulher mostra quando ela realmente tá te traindo. Por que que esse assunto é muito importante? Porque tem muitos homens que querem saber, mas não conseguem identificar. Quais são os sinais? Nesse caso, a mulher realmente ela mostra automaticamente sem ela perceber, mas você consegue identificar aquilo para você ficar um pouco ligado nisso. Eu vou falar sobre isso porque tem muita gente que deve ter uns 18 anos, entre 22 e 24 anos, que não tem muita experiência em relação a isso, tá namorando, que já tá casado já e não sabe o que tá acontecendo no relacionamento. Às vezes alguns sinais aparecem no meio do caminho e quando você descobre já tá muito tarde já, e aí vira aquela frustração, ou às vezes vira um relacionamento tóxico. Esse vídeo aqui vai ser bem simples, não vai ser tão editado assim, não vai ser ponto e direto mesmo. Hein? Primeiros sinais que ela pode exatamente quando tu estiver namorando, que isso acontece mais na parte de namoro, quando ela fala exatamente que prefere ser seu amigo ou dar um tempo. Significa exatamente que você já não é mais a única pessoa que tá ali, já tem uma outra pessoa no meio ali. Talvez contato físico que ela já teve, ou talvez simplesmente ela já tenha trocado uma ideia com esse outro cara e ela já tem um pouco de queda por aquela outra pessoa, então ela precisa dessa ausência sua para ela realmente tomar uma decisão certa. Segundo sinal, contato físico. Eu não sei se com você isso já acontece, né? Isso acontece mais no casal. No namoro, não muito ainda, mas também apresenta algumas dessas partes. Um dos exemplos isso pode ser bem observado é quando no final de semana ela tá muito bem com você, em contato físico, tá? Rola aquele clima da hora, tal, etc. Aí começa a semana, exatamente, e depois de 2 dias ela começa a evitar o contato físico com você. Porque aí você se questiona, por que eu fiz de errado, sendo que tu não fez nada de errado. E que durante esses 2 dias ela tenha conversado com alguém, seja nas redes sociais ou seja pessoalmente, entendeu? Porque a linguagem, o toque, ele é um dos sinais mais fortes de quando você gosta de alguém, você quer tocar. E você gosta de ser tocado, seja mulher, seja homem. Observa só no final de semana. Basicamente, ela pode ser uma carinhosa com você no final de semana. Você não consegue manter isso frequentemente todos os dias. Ou em algum dia ela não vai estar mal. E quando você começa a questionar por que ela está mal, você começa a questionar ela, por que eu não fiz de errado, você busca saber e ela vai ficar irritada. Se ela ficar irritada por você estar questionando, por causa de que ela vai inventar alguma coisa, explicar a situação dela, porque que ela tá assim. E a princípio é que esse comportamento ela vai se repetir de novo durante 2 vezes, 3 vezes, aí você já vai começar a perceber já. O terceiro sinal é quando ela exatamente evita de falar as coisas bem simples, né, do dia a dia, como eu te amo, o meu amor, sei lá, alguma coisa assim. Parece bem simples, sabe? Mas se você começar a identificar que aquilo tá muito em falta, é um grande sinal também, porque ela pode até falar, mentir entre as coisas, falar outras coisas, mas em detalhes que ela faz frequentemente com você, antigamente era natural, quando ela vai ficando mais ausente, é um grande sinal também. Exatamente é pro pessoal que mais namora. Se você tá conversando com essa menina frequentemente e tal, etc. E em qualquer dia da semana ou no final de semana, sei lá, que tu não esteja disponível com ela e ela sumir lá para as 7 ou 6 horas da noite e reaparecer lá para as 7 horas da manhã no outro dia, né? E se a internet dela estiver desligada e ainda chega e falar pra você no outro dia que ela acabou dormindo por conta do serviço e tal, etc. Aquela história, né? Entendeu? Então, isso não é apenas um grande sinal, isso é apenas algo que realmente tá te traindo, porque é um sinal mais claro possível. Porque acontece muito porque a mulher às vezes quer manter você e a outra pessoa até que ela decida qual que realmente ela quer. Isso é um grande sinal realmente, mas isso acontece mais no namoro, não no casal, no caso. Quinta é a parte das redes sociais, isso é tanto como no casal, tanto como no namoro, que isso acontece bastante. Quando antes ela era transparente em relação às redes sociais com você e tal, etc, né? Que ela mostrava assim e tal. E quando chega no ponto que ela meio que evita, parece que ela se distancia, parece que ela... Você percebe quando ela antes era frequente ela sendo transparente com você, com as redes sociais, e depois ela começa a evitar um pouco mais. Parece que tem algumas coisas que quando você questiona, ela começa a ficar irritada, alguma coisa assim, que ela fala assim,
você vai perceber os sinais que quem é casado, quem tá namorando sabe como é a mulher quando você questiona em relação às redes sociais, começa a ficar irritada, etc, assim. Então é um grande sinal também, né? Não quer dizer que ela tá realmente conversando com alguém, tal, etc, mas que alguma coisa de errado está ali, é um ponto que você deve se questionar um pouco também. A sétima é, isso não é um sinal sobre mulheres, isso é mais sinal sobre nós homens mesmo. Quando você sente que num casamento ou no namoro você não sente mais confiança 100%, ou que você não se sente mais confortável de confiar naquela pessoa exatamente, você sabe que se você ficar questionando ela vai ficar muito irritada, né? Porque mulher é assim, né? Porque mulher é algo sensível. Quando você começa a perguntar as coisas e se ela fala a verdade exatamente, ela não vai começar a ficar irritada. Mas quando ela começa a ficar irritada, quando você questiona algo e você sente que esse namoro, esse casamento não está mais confortável, eu aconselho muito bem que tu avalia muito bem. E eu de bônus eu vou falar uma coisa para vocês, de bônus mesmo. Se você vê que a mulher é certa para você, elas vão mostrar sinais bem claros de você não forçar nada a ela. Você não vai precisar forçar nada a ela para ela ser transparente com você, tanto nas redes sociais, tanto como foi o dia dela, nem nada. Ela vai chegar automaticamente e falar tudo para você. Ela não vai ter receio de falar para você tudo aquilo que aconteceu tanto nas redes sociais ou vai te mostrar, etc. Isso não tô falando que você precisa questionar ela. Ela automaticamente vai te mostrar isso pra quê? Porque ela quer ganhar sua confiança, porque ela quer te ver bem, ela quer te ver bem estado emocionalmente perante a ela, porque ela quer sua confiança na parte dela, porque isso ela vai fazer isso naturalmente. Você não precisa forçar nada. Por isso que eu falo, não, você não precisa às vezes questionar, mas só que ao mesmo tempo, se você perceber que tem algo de errado, você precisa também questionar. É um ponto que eu tô falando que se a mulher ela é séria pra você, você não precisará questionar. Ela vai fazer isso naturalmente, porque ela quer confiança da sua parte nela. Isso é um ponto principal que eu acho que você deveria observar quando você for realmente se relacionar com uma mulher, principalmente no namoro e no casamento também. Você tem que rever muito bem isso. E por hoje é só, e eu espero vocês no outro vídeo. Esse foi apenas um início que eu queria expor pra vocês, porque eu acho que muita gente precisa realmente saber um pouco mais disso. É claro que existem mais sinais, mais claro, né? Óbvio. Mas o vídeo vai ficar muito longo. Então é isso. Eu conto com vocês no próximo vídeo.